Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Nós chegamos hoje ao quinto dia da nossa campanha dos 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Estamos estudando sobre o Espírito Santo e o tempo do fim. Esse estudo está maravilhoso. Nós estudamos já sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a promessa, do derramamento do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, foi dividido em duas partes. E hoje, neste quinto dia, nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo também, a exemplo dos dons do Espírito Santo, são divididos em duas partes, então nós vamos estudar a parte 1 hoje e a parte 2 amanhã. O texto para nossa meditação do dia de hoje está em Gálatas, no capítulo 5, os versos 22 e 25. Esse é bastante conhecido, eu convido você a ler comigo, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então aqui esse texto, que é bastante conhecido, ele apresenta 9 frutos que são desenvolvidos na vida daqueles que andam segundo o Espírito. Então nós devemos andar segundo o Espírito. No texto introdutório, nós vamos ler aqui um trecho também, que nos ajuda a compreender, diz o seguinte: em Gálatas 5, Paulo escreveu sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, deixando claro que não há acordo entre esses dois opostos. Enquanto as obras da carne refletem atitudes e desejos provenientes da natureza humana corrompida pelo pecado, o fruto do Espírito é resultado da presença e atuação do Espírito Santo na vida do cristão. Então, olha só, as obras da carne, elas são naturais nossas. Infelizmente, por conta do pecado, a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então as obras da carne são naturais, a gente pratica essas obras sem nenhum esforço, Elas são resultado natural de um coração corrompido pelo pecado. Já os frutos do Espírito, eles se manifestam a partir do momento que nós nos convertemos a Deus, aceitamos Jesus como Salvador, há a promessa do derramamento do Espírito Santo, e a partir do momento que a gente busca o Espírito Santo todos os dias, ele vai dia a dia no processo de santificação, transformando a nossa vida de modo e que esses 9 frutos que nós lemos lá em Gálatas 5, 22 e 25, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, eles vão começar a aparecer na nossa vida. Agora, para isso, nós precisamos o quê? Buscar essas qualidades, buscar esses frutos através da busca do Espírito Santo. Aqui no texto final da nossa meditação de hoje diz o seguinte: a busca por qualidades como amor, alegria, paz e domínio próprio muitas vezes parece impossível quando dependemos apenas da nossa própria força de vontade. Isso realmente é uma verdade, Mas a verdadeira manifestação do fruto do Espírito em nossa vida provém de uma fonte superior à capacidade humana, revelando que esse fruto não é resultado de esforço pessoal, mas de submissão completa ao Espírito Santo. Olha que interessante. Para que a gente possa manifestar esses frutos na nossa vida, nós precisamos nos submeter completamente à vontade do Espírito Santo. E realmente isso não é fácil. Não é fácil por conta do detalhe que eu mencionei lá no início. Nós somos pecadores. A nossa inclinação natural é para praticar o mal, são as obras da carne. Mas todos os dias deve haver um esforço da nossa parte em buscar o Espírito Santo. E se tropeçarmos, devemos buscar o perdão de Deus e não desistir, Porque o processo de santificação, nós vamos errar também, Isso, infelizmente, acontece. Às vezes os erros eles são doloridos, Mas a palavra de Deus também nos diz que se nós pecarmos, temos advogado junto ao Pai. Então que nós possamos hoje mais uma vez buscar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Continue estudando o guia junto com a sua família.
orando a Deus, né, pedindo para que o Espírito Santo possa transformar o seu coração, para que esses frutos sejam manifestos na sua vida e na vida da sua família. E como sempre, eu tenho reforçado, caso você tenha algum pedido especial de oração, deixe nos comentários para que a gente possa interceder. Eu e minha família intercederemos por esses pedidos durante a continuação desses dias e também durante todo o ano. Afinal de contas, né, são 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Que Deus abençoe você e até amanhã na continuação do nosso estudo. Um forte abraço.